Amém? Amém. Glória a Deus. 1 Samuel capítulo 9, a partir do versículo 3, desculpa, vamos do capítulo 1 até o 6, depois pulamos do 15 até o 20, amém? Amém. Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeor, filho de Beracote, filho de Afiás, benjamita, homem de bens, ou seja, um homem rico. Tinha ele um filho cujo nome era Saul, moço e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía todo o povo. Extraviaram-se as jumentas de Quis, pai de Saul. Disse Quis a Saul, seu filho: toma agora contigo um dos moços, dispõe-te e vai procurar as jumentas. Então, atravessando a região montanhosa de Efraim e a terra de Salisa, não se acharam. Depois passaram a terra de Saalim, porém elas não estavam ali. Passaram ainda a terra de Benjamim, todavia não as acharam. Vindo eles à terra de Zuf, Saul disse para o seu moço, com quem ele ia: vem e voltemos, não suceda que meu pai deixe de procurar-se com as jumentas e se aflija por causa de preocupar-se com as jumentas e se aflija por causa de nós. Desculpa. Versículo 6. Porém ele me disse: nesta cidade há um homem de Deus e é muito estimado. Tudo quanto ele diz sucede. Vamos-nos agora lá, mostrar-nos-á porventura o caminho que devemos seguir. Agora pule para o 15. 1 Samuel 9, versículo 15. Ora, o Senhor, um dia antes de Saul chegar, o revelara a Samuel, dizendo: amanhã a estas horas te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por príncipe sobre o povo de Israel. E ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou até mim. Quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: eis o homem de quem eu te falara, este dominará o meu povo. Saul se chegou a Samuel no meio da porta e disse: mostra-me, peço-te, onde é aqui é a casa do vidente. Samuel respondeu a Saul e disse: eu sou o vidente. Sobe adiante de mim ao alto, hoje comereis comigo, pela manhã te despedirei e tudo quanto está o teu coração te declararei. Quanto às jumentas que há 3 dias se perderam, não se preocupe o teu coração com elas, porque já se encontraram. E para quem está reservado tudo isto, o que é precioso em Israel, não é para ti e para toda a casa do teu pai? Deus, em nome de Jesus, a tua palavra foi lida neste lugar. Nós já cremos que a tua unção já está aqui. Já cremos que o teu Espírito Santo já permeia este lugar e faz a obra como tu fizeste no dia da criação. Já está criando vida, já está criando esperança, já está criando, oh Deus, deste lugar visão, já está criando novas coisas em nosso meio. Em nome de Jesus, nós te pedimos agora, ó Deus, que o Senhor venha com o teu Espírito Santo e examine os nossos corações. E veja aquilo que temos sede, aquilo que nos falta de alimento, aquilo em que buscamos e nunca encontramos. Sabemos, ó Senhor, que o Senhor está sempre perto de nós, na nossa boca, no nosso coração, para profetizar, para falar, para praticar a tua palavra. Por isso, em nome de Jesus, te peço, aqueles que perderam a tua palavra, aqueles que perderam o teu caminho, aqueles que têm perdido a tua voz, faça-se achar hoje, em nome de Jesus. Vocês podem se assentar. Nas últimas 2 semanas, pelo menos aqui eu preguei aqui, nós estávamos em uma viagem, se lembra? Sim, para Roma. Para Roma. E muitos aqui estavam literalmente nesta viagem. Alguns aqui estavam na tempestade dessa viagem. Mas no final da ministração, vimos que Paulo se salvou, e todos aqueles que estavam com Paulo se salvou, com exceção de quê? Do barco. Porque Deus disse: eu não tenho um compromisso com o barco, eu tenho um compromisso, melhor, eu tenho como ele falou, a responsabilidade,
Só eu estava aqui? Promessa. Promessa com o barco. Eu tenho promessa com vocês. Deus tem promessa com a igreja, não com o prédio da igreja. Amém? Amém. E hoje nós vamos continuar a viagem. E falando em viagem, às vezes a gente entra num navio, ou num avião, ou num ônibus. E no avião, por exemplo, a gente entra aí, quando o avião vai sair, a gente tem que colocar o cinto e tudo. Aí vem aquela aeromoça, né, com aquela menina que eu não tenho. Por isso eu pedi a irmã Renata para ser a nossa aeromoça hoje, nesta viagem que vamos entrar. E eu gostaria que ela falasse alguma coisa que, em outras palavras, a aeromoça fala. Irmã Renata, fala para a gente que sua voz bem feminina, o que é que Deus, melhor, o que é que a aeromoça fala alto. Vê se me aprovem. Senhores passageiros, você pode experimentar dores e fobias. Pode experimentar dor de cabeça, vômito, que significa aeronausifobia. Pode experimentar tontura nesse voo. Pode experimentar aerofobia, que é medo de altura. Se prepare aí. Vocês podem experimentar acustifobia, que é medo de barulho. Olha a turbulência. Olha as turbinas aí fazendo barulho. Vocês podem experimentar medo de altura, de lugares abertos, que é a aerocrofobia. Olha só o nome. Medo de amar. Também existe isso, que é melaxofobia. Essa é nova. Anotem aí. Vocês podem também experimentar medo de coisas grandes, que é a megafobia. E por último, vocês podem experimentar uranofobia, que é medo do céu. Acreditam? E mais outros 30 sintomas aí mesmo que pode haver durante a sua viagem. Amém? Amém. Obrigado. Aleluia. Está contratada. Aleluia. Na verdade, hoje nós vamos fazer uma viagem nas asas do Espírito. Como toda ministração na palavra de Deus é. Às vezes no louvor, sempre no louvor, nós devemos estar nas asas do Espírito, nós devemos estar no momento da palavra nas asas do Espírito, porque as asas do Espírito nos levam aonde Deus quer com a palavra. Quando você se descansa nas asas do Espírito Santo de Deus, quando Deus fala uma palavra, às vezes por uma pessoa que está deste lado, Deus inclina para um lado. Quando é deste lado, Deus inclina para o outro lado, porque Deus está levando a você. É pessoal a ministração hoje. A ministração não é para você olhar para o lado e distrair, não, é para você, não é para você. A gente aprendeu, tem aprendido através dos anos, que a gente gosta de apontar a vida dos outros, né? Mas esse aqui nos aponta os nossos defeitos. E eu gostaria de fazer também coisa igualzinha como essa aeromoça. Eu gostaria de trazer um pouco de fé e alegria a vocês. Eu gostaria que vocês fossem, sejam bem-vindos à empresa aérea Asas do Espírito. Aleluia. Esse tempo de viagem será de aproximadamente 1 hora. Devemos chegar ao ponto principal cerca de 8 horas da noite, apesar de que muitos vão querer ir embora do avião cerca de 11, 12 horas da noite, né? Amém? Eu gostaria de falar das coisas que você pode experimentar hoje nessa ministração. Você vai experimentar arrepios. Você vai experimentar choro. Você vai experimentar uma alegria incontrolável. Você vai experimentar algo engraçado, que você vai rir, como você já riu até o momento. Você vai começar a ter visão. Você vai começar a ver anjos voando. Você vai começar a ver o Senhor andando neste lugar. O homem de branco passeando aqui. Você vai começar a ver o fogo de Deus saindo de locais. Você não pode estar queimando, não pode, mas ali vai estar o fogo de Deus. Você vai começar a fechar os olhos e ver os céus abertos. Você vai ver o Filho do Homem assentado à direita do Pai, ministrando e os anjos dizendo para ele glórias, glórias e aleluias. Você vai experimentar uma nova unção, que ela vai te envolver. Você vai sentir o seu espírito se renovar. E no seu corpo tudo hoje se fará. Um vento do Espírito deve balançar você nesta aeronave. Uma sensação de amor incondicional. A alegria de viver, um amor fraternal, um amor pelos passageiros que viajam e os que também não estão aqui hoje. Amém? Você vai receber hoje uma autoridade, uma ousadia. Você vai entender hoje que você é uma pessoa especial nesta viagem. Você vai entender e vai crer que nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Aleluia. Você vai sentir uma vontade de gritar aleluia. Eu acabei de dizer. Vai sentir vontade de dar glória a Deus.
Tudo isso vai tomar conta de vocês hoje. Amém? Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Acabei de profetizar. Aleluia. Algo diferente Deus nos mostra a cada domingo, a cada ministração. Eu fico entusiasmado, alegre quando eu chego aqui para pregar, porque eu passo a semana pedindo a Deus, me aponta quem vai ser o pregador do domingo. E eu só vivo desviando do dedo de Deus. Todo domingo, toda semana eu vivo desviando. O nosso irmão ali, ele perguntou, você prega domingo? Eu disse, provavelmente não. Toda semana eu pergunto isso, toda semana eu tenho pregado, né? Mas eu quero dizer a vocês que eu estou passando um sabão espiritual para quando Deus me segurar, escorregar e deixar pegar vocês que pregam, viu? Estou quase na hora de vocês pregarem. Amém? Amém, Bill. Aleluia. Amém, Bill. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, nós lemos aqui uma passagem interessante em que esse homem que era muito conhecido e era rico, ele era da tribo de Israel, ele era de outras tribos de Benjamim, uma das menores tribos de Israel, tornou-se uma das menores. Esse homem, Aquis tinha um filho, e esse filho era parecido com o pastor, ele sobressaía nas alturas, era muito bonito, cabelos longos, né? Assim, você olha para o pastor, olha para esse homem, né? Em termos de aparência. Amém? Amém. Só ouvi dois amém. Minha esposa e minha filha. Aleluia. E a Bíblia diz que algo muito valioso desapareceu, sumiu, roubaram, ninguém sabe o que aconteceu, mas desapareceu da presença deles. Algumas jumentas. E você percebe que toda vez que você lê a Bíblia que fala de jumenta, jumenta era uma coisa importante. Só quem tinha dinheiro naquela época tinha jumenta. Carros de hoje. Eram-se pessoas que sabiam viver, como as pessoas que têm arroz, silverado, sabiam viver. Puxar para mim, né? E essas jumentas sumiram. E ele colocou o seu filho, junto com alguns serventes, no encargo de encontrar essas jumentas. O desenrolar dessa história nos toca, fala diretamente aos filhos de Deus, fala aos judeus, fala a nós, igreja, que nós estamos procurando as coisas erradas em lugares errados. Nós buscamos coisas e encontramos outra coisa. Nós buscamos, como igreja, coisas materiais, enquanto Deus nos faz perder a jumenta para que nós possamos encontrar um homem de Deus e ouvir a mensagem do domingo do que se deve ser encontrado. Quantos aqui durante a semana, o Guru viu logo para esse lado, logo fez logo direto, e digo, quando você perdeu e Deus falou com você toda semana, você ouviu o homem de Deus e de repente vocês acharam o que não buscavam. Não é bom isso? Quando é Deus que se faz achado para vocês, ou para mim também, é excelente. O pior é quando o diabo atravessa e a gente pensa que é Deus e a coisa vai por água abaixo. Mas graças a Deus que Ele toma conta de nós. Amém? Amém? Nós temos aqui em primeiro lugar que nós devemos observar como a mão de Deus provê situações ou causas para que a gente possa entender a intervenção de Deus em nossas vidas. As mulas fugiram, e eu pergunto a vocês, que a Bíblia não fala, quem soltou essas mulas? Alguém sabe? Alguém conhece esse texto, conhece essa história? Quem soltou as mulas? Eu creio. Porque ele se manifesta de maneiras diferentes para que a gente entenda quão perfeita é a vontade dele. Quão prazerosa são os planos deles para mim e para você. Amém. A igreja, a mula, eu sempre falo de mula aqui. Eu falei para Deus outro dia, essa igreja me inspira muito. Eu estou sempre falando de mula, eu não sei o que acontece. Eu não sei o que acontece. Vocês vão entender que chegar em casa. E quando o pai de Saul disse a Saul, vai buscar essas mulas, Saul saiu com aqueles serventes
E ele saiu sem direção. A Bíblia não diz para que lado foram as mulas. Tanto que Saul passou em várias cidades. Ele foi para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. A Bíblia diz que Saul e sua família eles eram ricos. Eles tinham bens. Mas chegou um ponto da viagem em que Saul desistiu da viagem, não somente porque ele estava cansado, porque ele não tinha mais dinheiro. Porque alguém falou para ele, o servente falou para ele: olha, não desista. Nesta cidade existe um homem de Deus e volta para dar esse homem de Deus. Naquele tempo, quando se visitava o homem de Deus, que vamos voltar a esse tempo, eles levavam muito ouro, muita prata. Vou repetir. Naquele tempo, quando as pessoas visitavam um homem de Deus, eles costumavam levar bens, dinheiro, bola, carro. O pessoal não está ouvindo o que eu estou dizendo. E Saul, que era um homem rico, um jovem rico, não tinha mais dinheiro. Isso quer dizer que ele havia passado por muitos lugares, havia pago pelas suas estradas, pela comida para os animais. Ele tentou de tudo e não conseguiu. E a outra prova que era rica é que o servente dele tinha umas pratas no seu bolso. Que coisa boa. O servente, o ajudante, tinha dinheiro no bolso. Isso quer dizer que o patrão era rico. Mas mesmo assim, isso não impede de que Deus ainda se deixe perdido em nossas coisas para que nós possamos entender o que Deus quer. E a esse primeiro caso eu quero chamar de providência. A providência de Deus, os caminhos de Deus, que Ele nos faz passar para entender o que nós temos no reino para fazer. Amém? A segunda coisa é com relação à graça de Deus. A Bíblia já ensina aqui que Saul buscava a mula. E nós vemos aqui no capítulo adiante, no versículo adiante, no 15, que esse servente dele falava com ele que vamos a esta cidade porque ali vai ter um homem de Deus. E ele foi. Quando ele chegou no versículo 15 do capítulo 9, antes de Saul chegar na presença de Samuel, a Bíblia diz que Deus já havia falado a Samuel a respeito de Saul. Vamos começar a falar um pouquinho de você que eu não falei até agora. Muitos de nós saímos do Brasil, saímos do México, saímos de outras nações, saímos de outros estados, saímos de outra igreja, saímos de outro grupo social, em busca da mula. E por que não falar que a maioria dessas pessoas buscam a mula financeira, ou a estabilidade financeira, a mula do relacionamento, o casamento? Eu já vi muita gente sair desta igreja e ir para igrejas grandes porque havia a maior possibilidade de encontrar um homem ou uma mulher para casar. Por isso que eu não saí daqui ainda. Amém, fica aí. Não sai não. Sai. A providência de Deus é tremenda. Então muitas pessoas se moveram para outros lugares, se moveram para aqui, se mudaram para aqui, estou falando espanhol já, né? E veio do Brasil para cá em busca da mula para encontrar. E chegou aqui e encontrou a igreja. Nós tivemos um jovem aqui, eu sempre falo desse jovem, que ele chegou aqui em busca de conhecer, ter mais experiência, para poder crescer como pessoa e ter mais entendimento. E ele me disse uma vez: eu quero chegar lá e dizer que eu fui para os Estados Unidos e aprendi a falar inglês e outras coisas. Ele queria realmente aparecer na área social, ele queria aparecer entre as empresas lá, de empresa. E ele chegou aqui, e ele chegou cheio de moral, ele chegou cheio do dinheiro do papai e da mamãe, e ele pediu para trabalhar aqui com a gente no landscape, nós convencemos a ele, o nosso irmão Bruno, o esposo da Luana, convenceu ele a vir para a igreja, e ele ficou morando com o Bruno um tempo, e ele acabou vindo para a igreja. Mas ele confessa, eu estou falando isso que ele já falou para a gente, por isso eu tenho liberdade de falar. E ele chegou aqui com o nariz em pé, ele chegou aqui como que... Eu me lembro um dia aqui, de quarta-feira, se não me engano, ele pegou, nem crente era, pegou o microfone para poder falar. E eu fiquei assim, assustado, sabia se tomar o microfone. E ele começou a falar, e falou abobrinha, não falou nada com nada, falou palavras vazias. Ainda bem que ele não deu palavrão, eu fiquei assustado. E ele passou cerca de, que me ajuda aí, uns 6 meses com a gente aqui. Branca sabe, você sabe. Branca sabe todo mundo. Passando esses tempos. 6 meses.
nos últimos dias, ele veio aqui à frente e ele confessou: eu vim aqui em busca de experiência para mostrar que eu cresci, que eu sei, que aprendi. Mas a verdade, o que eu encontrei foi outra coisa. Eu encontrei uma igreja. E eu quero dizer que eu sou menor que vocês. Ele falou isso em outras palavras. Estou exagerando no termo que ele falou, porque assim ele começou depois. Eu descobri que eu sou menos que vocês. Eu descobri que existe Deus. Eu descobri que eu sou dependente de Deus. Eu descobri que o meu caminho já está traçado por Deus. Porque ele veio aqui em busca de algo, mas encontrou Deus. E o melhor das coisas que nós fazemos é realmente sair de nós, aonde nós estamos. Saímos do nosso conforto, saímos da nossa alegria, do nosso dinheiro, da nossa, como se fala, redoma de tranquilidade, e em busca de algo maior. Eu quero dizer a você que a palavra de Deus diz que aqueles que me buscam de madrugada, o quê? Por isso, Deus tem falado com vocês na madrugada desse dia. Quem está novamente, quem está no grupo da oração dessa semana? Acabamos hoje, né? Acabamos hoje, né? Vocês vão entrar hoje. Quem vai estar no grupo dessa semana agora? Amém. São quantos dias? 40 dias buscando o Senhor de madrugada. Eu tenho certeza que a gente vai encontrar muito mais do que a gente tem buscado. Amém? A Bíblia diz em Isaías, diz também em Romanos, que Deus fala através de Isaías dizendo: eu fui achado pelos aqueles que não me procuravam, eu me revelei àqueles que não me buscavam. Em outras palavras, eu me revelei, eu me aproximei, eu me mostrei àqueles que buscavam outras coisas. Mas Deus tem se revelado. Ele tem propósito na vida da igreja. Amém? E Ele deixou você se mudar, deixou você fazer o que você quis bem fazer, mas na hora de encontrar, você vai encontrar Deus e os seus planos nele. Amém? Isso tem a ver com a relação da graça de Deus. Em nossa busca, a gente vai em busca da bula material e busca ali o valor do conforto, o valor do dinheiro, o valor do casamento. A gente busca os ideais importantes, os provérbios chineses, as frases das pessoas ricas. Tem gente que pensa que aquele pessoal rico, que é bem sucedido financeiramente, quando eles falam, eles são cheios de sabedoria. Tem gente que pensa isso. Tem ricos que escrevem livros e acham que... E muitas pessoas leem aqueles livros e seguem aqueles escritores porque ele é rico. Isso não quer dizer nada. Mas quando nós buscamos a justiça de Deus, quando nós buscamos a obedecer os mandamentos de Deus, ao dízimo, quando nós buscamos a ser, em outras palavras, mão aberta para aquele que necessita, a Bíblia diz que Ele abençoa. Quando a gente busca a mula com o coração correto. O que eu quero dizer é o seguinte: quando a gente busca fazer a vontade de Deus no ministério, algo acontece em nossa vida secular. Eu não perguntei antes, eu quero perguntar agora. Bruce, você está pronto para dar um testemunho de 2 minutos? 2 minutos? Sim. Sim, então vem cá. Porque faz parte dessa pregação, mas eu não quis pedir a você. Você sabe qual é o seu trabalho? Então, gente, vou te contar. No meu serviço, as coisas estavam ficando meio difíceis, né? Já fazia 1 ano e pouco tempo, e eles tinham prometido, quando eu comecei, que teria um aumento de salário, né? Aumentos regulares. Só que, quando eu pedi, eu finalmente fui ao meu chefe e falei: passou do ano, não teve anúncio de nada. Aí ele falou assim: eu vou falar com o chefe dele, né? Foi lá, falou alguns dias, ele voltou para mim, ele falou: não vai ter aumento, porque o CEO da companhia falou que simplesmente nosso departamento não vai ter nada, né? Ele falou que está fazendo um serviço excelente, mas não vai ter aumento esse ano. Aí eu falei para ele assim: tudo bem, né? Mas fique sabendo, eu vou deixar tudo
no aberto que eu vou começar a procurar outro trabalho, né? Porque comecei com esse valor e não dá para ficar muito tempo assim nesse valor que eu dou, né? Mas eu fiquei paciente, eu não corri para sair de lá ou tá bom, vou embora ou nada disso, né? Eu acho que essa atitude impressionou tanto ele quanto a chefe em cima dele, né? Que tem várias escalas de autoridade, né? Aí, umas semanas depois, ele veio e ele falou assim, ó, ele vai estar aberto para quem quiser pedir. Eu falei com ele, né? Só eu e ele, gostaria de solicitar essa posição sua de chefe do nosso departamento, né? Que é o print shop, o warehouse, essas coisas assim, né? Os funcionários dessa área, né? Aí o que aconteceu, passou um tempinho, eles me chamaram para o segundo andar, né? Fazer uma entrevista. No dia seguinte, eles já colocaram um papel na minha frente, com aumento de salário, oferecendo uma posição de gerente do departamento. Então, glória a Deus, né? Aleluia. Aleluia. Isso aconteceu nessas últimas 2 semanas? Oi? Aconteceu nessas últimas 2 semanas? Sim, foi. Agora eu pergunto a você, fica de pé, me responde. Quanto tempo tem que você realmente resolveu buscar em Deus, cumprir aquilo que Ele tinha para você, ou seja, ser presbítero nessa casa? Quanto tempo tem isso? Mais ou menos? Umas 2 semanas. É a mesma coisa. Ele foi buscar em Deus o ministério que Deus tinha para ele. E ele também se preocupava com o trabalho. Mas a Bíblia diz, chega-te a mim, e eu me chegarei a vós com minhas bênçãos. Esse eu acrescentei as bênçãos. A Bíblia diz no Salmo, bondade e misericórdia vão fazer o quê? Correr e te atrair, ainda que você não queira, a bondade, a prosperidade, a misericórdia de Deus, elas vão correr e vão te alcançar. O Bruce me ligou e disse, pastor, eu estou preocupado, eu estou temeroso em receber este cargo, porque agora eu sou presbítero na igreja, eu quero fazer as coisas que Deus tem para mim, eu não quero me ocupar com as coisas do mundo. Eu não quis dizer para ele, isso está acontecendo hoje, mas eu sabia que Deus ia fazer isso. E Deus colocou no coração dele em aceitar isso. Porque ele buscava o que era melhor. Glória a Deus. E encontrou a bênção de Deus. Amém? Eu podia até falar a pregação aqui, eu podia até parar de falar as coisas aqui, mas Deus ainda tem mais para falar de você. Você se lembra no livro de Atos, no capítulo 3, livro de Atos 3. Aí vem João e vem 2 pessoas andando. Aí o telefone tocou, eles pararam para atender. Aleluia. E quando eles chegaram na porta do templo, o templo chamado Formosa, e ali encontrou aquele homem que buscava esmola. Ali estava aquele homem que todos os dias que havia culto, havia serviço no templo, ele estava ali para receber algo das pessoas. Um dia Deus olhou para ele. Um dia a graça de Deus o encontrou. Um dia ele encontrou muito mais do que ele esperava. Ele encontrou 2 homens de Deus. E quando ele estendeu a mão pedindo esmola, aquele homem, Pedro, chegou para ele e disse, eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho, isto eu te dou. E aquele homem levantou, e aquele homem pulou, e aquele homem deu glória a Deus, e todas as pessoas que estavam ali viram aquele homem receber muito mais do que ele esperava. Aonde é que ele estava? Na porta do templo. Eu não sei onde você vai esperar de Deus. Se é um jogo de futebol, se é na praia, se é na sua diversão, se é na balada da noite, se é na internet, eu não sei onde é que é. Mas eu quero dizer para você, a bênção de Deus está aqui na igreja. Amém. A palavra de Deus para você hoje está fazendo você viajar no vento, nas asas do Espírito. E você já deve estar sentindo um arrepio, já deve estar sentindo uma alegria, a esperança renovada na sua vida. Amém? Amém. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. O número 3 é o que podemos falar
Já falei da graça de Deus, né? Já falei? Providência, agora é a graça de Deus. E tem a ver muito com isso que eu falei, que é Saul procurava a mula, acabou encontrando uma coroa. Vamos lá no versículo 20, do 9. Diz: quanto às jumentas que há 3 dias se perderam, não se preocupe o teu coração com elas, porque já encontraram. Aí vem agora essa parte que diz: e para quem está reservado tudo que é precioso em Israel? Não é para ti e toda a casa do teu pai? Interessante que Samuel não diz para ele: não está reservado somente para você, mas para toda a sua família. Eu quero dizer para você que ainda que você busque somente, ainda que seu coração diga: eu não quero que minha esposa, meus filhos participem disso, é só o meu, não tem jeito. Deus está hoje revelando a você que quando você recebe algo de Deus, a sua esposa, os seus filhos, quem mora debaixo do teu teto, está recebendo junto com você. Não ficou reservado a Saul, mas sim a toda a sua casa. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Prosseguindo a respeito dessa graça que Deus deu a ele, essa coroa, fala no versículo 22. Samuel, tomando a Saul e ao seu moço, levou à sala de jantar e lhe deu o lugar de honra entre os convidados, que eram cerca de 30 pessoas. Então disse Samuel ao cozinheiro: ó, presta atenção, traze a porção que te dei, de que te disse, põe-na à parte contigo. Tomou, pois, o cozinheiro a coxa com que havia nela e a pôs diante de Saul. Disse Samuel: eis que isto é o que foi reservado. Toma-o e come, pois se guardou para ti esta ocasião. Ao dizer: eu convidei o povo, assim comeu Saul com Samuel naquele dia. Novamente, as bênçãos de Deus para aquele que busca encontrar as coisas de Deus. Amém? Na outra passagem aqui, quando no capítulo 10 agora, eu quero ler isso para chegar num ponto. Quando Samuel tomou o vaso de azeite, no versículo 1, e derramou sobre a cabeça de Saul, e o beijou e disse: não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? Quando te apartares hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no território de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão: acharam-se a jumenta que foste procurar. E eis que teu pai já não pensa no caso delas, e se aflige por causa de vós, dizendo: que farei eu por meu filho? Né? Mais adiante, fala que no versículo 4, no versículo 5: então seguirás de Beal Elohim, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que, entrando na cidade, encontrarás um grupo de profetas que desce do alto, precedidos de saltérios e tambores e flautas e harpas, e eles estarão profetizando. Versículo 6: o Espírito do Senhor se apossará de ti e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Quanto esses sinais te sucederem, faz o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Tu, porém, descerás diante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar holocausto e para apresentar ofertas pacíficas. 7 dias esperarás, até que eu venha ter contigo e o declaro o que fazer. Eu fiz questão de ler tudo isso, para que você entendesse exatamente o que está acontecendo. Samuel disse a Saul que ele seria um outro homem. No momento que aconteceu até esse episódio, Saul era a mesma pessoa. Saul ainda estava preocupado com o seu pai, ainda estava preocupado com as jumentas. Precisou o homem de Deus dizer: não se preocupe, foi a segunda vez, não se preocupe com as jumentas. Eu não sei se eu ouvi, mas eu disse para você agora: não se preocupe com as jumentas. Amém. Não se preocupe com os pagamentos, não se preocupe com a saúde, não se preocupe com aquela situação que você não consegue resolver. Essa situação já foi achada por Deus. Amém. Olha, tem gente que te persegue, não desiste de perseguir, não se preocupe. Glória a Deus. Existem casos de doenças que os médicos não conseguem dar jeito, não se preocupe. Aleluia. Existem
unção de enfrentar essa situação de maneira diferente. E a maneira diferente é sobre a unção e o poder de Deus. Saul já havia dado as costas a Samuel para ir embora com seus ajudantes, despreocupado com as mulas e com a profecia de que ele seria um outro homem, porém ele ainda não era. E a palavra que Samuel deu a Saul é o seguinte: no momento em que você receber a unção, no momento em que você se sentir outro homem, o que você quiser fazer, a decisão que você quiser tomar, o Senhor será contigo. Contanto que tome na presença de Deus, amém? E olha o que aconteceu. Versículo 9. Sucedeu, pois, que virando ele para se despedir de Samuel, Deus, o quê? E mudou o coração. Esse é o momento. Irmão, se tudo que eu falei aqui você não quiser levar em consideração, não leve. Mas quando Deus muda o coração, você tem que seguir a viagem nas asas do Espírito. Amém. Você pode vir de carona até aqui. Na carona do estudo bíblico. Na carona da oração. Na carona do louvor. Na carona de que o irmão falou o que aconteceu no culto. Na carona do testemunho que o irmão deu. Olha que coisa linda. Mas a partir de hoje Deus está mudando o seu coração. Amém. A partir de hoje é para você vir aqui no meio de uma ministração e dar testemunho do que Deus fez na tua vida. Amém. A Bíblia diz que Samuel teve o coração mudado por Deus. E diz a Bíblia que todos os sinais no qual Samuel falou foram acontecendo naquele mesmo dia. Olha o que aconteceu. No versículo 10, diz que quando ele chegou ali em Gibeá, um grupo de profetas saiu ao encontro dele. E o Espírito de Deus se apossou de Saul e ele profetizou. Irmão, só quem profetizava eram os profetas. E Saul profetizou. Você entende a promessa de Deus? Você entende que quando Deus se faz achado de você, você acha Deus? O que acontece? O que é anormal acontece. O que é impossível acontece. O que a igreja fala, o que o mundo fala que não é normal acontecer, Deus faz acontecer na sua vida. Amém. O transformar o teu coração é algo importante, porque quando Deus transforma o teu coração, isso quer dizer que Ele vai transformar a situação, porque Ele vai te usar, você próprio, para mudar essa situação. Amém? Amém. Versículo 11. Todos que dantes o conheciam, vendo que ele profetizava com os profetas, diziam uns aos outros: que é isto que sucedeu ao filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? Então o homem respondeu: pois quem é o pai dele? Pelo que se tornou em provérbio. Está também Saul entre os profetas, e tendo profetizado, saiu para o alto. Nos versículos seguintes fala que os inimigos se vieram contra o povo de Israel, e ali estava Saul. E ele trouxe a notícia dizendo que os reis daqueles invasores, daqueles inimigos, estavam prontos para matar todo o povo de Israel, se o povo não se tornasse escravo deles. E foi a mesma história de Davi, mais adiante, que Davi ouviu aquele desaforo que estavam falando sobre Israel, que o gigante falava, e Davi, tomado do Espírito de Deus, matou aquele gigante. E Saul fez a mesma coisa. Diz a Bíblia que Saul vinha com a junta de bois, e quando ele chegou no meio daqueles homens que falavam a respeito do que o inimigo havia dito, Saul foi tomado por Deus. Ele pegou aquele facão dele e a junta de boi que ele tinha na mão, ele espedaçou todos os bois e mandou enviar cada pedaço a cada vila de Israel, a cada tribo de Israel, quer dizer, e ali ele disse: diga que assim faremos aos nossos inimigos. E diz assim: assim também farei com aquele que não seguir a mim ou a Samuel. E todos reconheceram a autoridade, a ousadia e o poder de Deus em Saul. Até os próprios inimigos. Sem guerra, os inimigos se renderam ao povo de Deus. Porque houve uma mudança na vida de um líder, uma mudança na vida de um homem de Deus. Amém. Aleluia. Vocês líderes da sua casa, está na hora. Está na hora de achar Deus. Você, que é vice-líder do seu lar, está na hora de mudar. Está
na hora de reconhecer os caminhos de Deus. Está na hora de achar e ver Deus dentro da tua casa. Está na hora de experimentar novas coisas. Está na hora de entender por completo a palavra de Deus. Está na hora de jogar o lixo do mundo para fora e permitir o Espírito Santo habitar na casa de vocês, na minha também. Quero falar mais uma coisa antes de terminar. Quando a gente tem resistência à palavra de Deus, em resistir ao projeto de Deus, quando nós vivemos anônimo aquilo que Deus está fazendo para o reino, essas coisas não vão acontecer. Quando nós vivemos somente na busca da mula, e quando o homem de Deus, o profeta de Deus daquela cidade, fala ao seu coração das coisas que Deus está lhe dizendo, esquece a mula e olha e busca primeiro o reino de Deus, que as mulas serão acrescentadas. É isso que a Bíblia diz? Alguns estavam dormindo, vou dizer de novo. Buscar primeiro o reino de Deus e as mulas serão acrescentadas. Quando você não ouve as profecias, quando você não aceita a unção que Deus colocou em você, porque Saul recebeu a unção e o profeta diz, na hora que você vê a situação, use o poder de Deus que está em você, ou a unção de Deus, ou a voz de Deus que está na sua garganta, ou o ensino de Deus que está em você, ou ajuda financeira, material, ajudar as crianças. Deus hoje deu um chulapo em mim e na pastora Teresa hoje. Foi mesmo, de manhã cedo. Cedo não. Antes do que eu estava levantando para fazer o café da manhã, foi de jejum. Mas diga que você acordou 11 horas. Essa parte. É domingo, né? Tenho direito, não tenho não? Acordar 11 horas? É de férias, é domingo. Tem algumas coisas que a gente corta, não sabe se ouvir, não. 11 da madrugada. 11 da madrugada, né? Deus usou a Sarinha para falar sobre o ministério de criança aqui. E eu queria que, é porque ela está longe, não dá tempo, mas eu queria que ela mesmo falasse isso para vocês, que tocou muito no nosso coração. Ela disse, pai, mãe, tem que cuidar das crianças. Porque eu tinha 8 anos. Quando eu ouvia uma canção que é cantada do Sefanai, Demora Seek You, Demora Find You. Interessante que tem a ver, agora que eu notei, tem a ver com essa mensagem. Quanto mais eu busco o Senhor, mais eu te encontro. Eu não tinha percebido isso. Passarinha que estava toda essa música, eu ouvi pela manhã. E ela disse que quando eu tinha 8 anos de idade, eu ouvia essa música e eu chorava. Eu via o louvor de Deus e eu me pranteava, eu ficava encharcado de lágrimas, de tanto porque era a presença de Deus, não era porque eu havia pecado, porque eu não tinha entendimento de pecado direito. Eu era uma criança, mas eu entendia que aquilo era a unção de Deus, era a presença de Deus, e eu me desmanchava na presença de Deus. Hoje eu ouço essa música e eu choro por causa dos meus pecados. É interessante isso. E aí ele falou, pai, mãe, cuida das crianças da igreja. Porque se não fosse aquele tempo que eu ouvia o Senhor, que eu louvava o Senhor e eu chorava daquele jeito, hoje eu podia ter uma situação bem difícil. Ela disse, essa idade é a idade de tratar com as crianças. Então eu quero pedir à igreja e pedir aos pais da criança, nos ajude a encontrar uma maneira. Se existe uma mula que nós estamos procurando e nós estamos ouvindo o profeta de Deus, nos dirija. Não falo só a minha pastora, mas eu falo a todos vocês, nos ajude a encontrar este caminho.